Para o terceiro tema dessa manhã, com também duas palestras nesse tema, desafios do manejo da cigarrinha e recomendações técnicas. Nossa primeira palestra será proferida pelo engenheiro agrônomo Dr. Charles Martins de Oliveira. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em entomologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em entomologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Cerrados. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo integrado de pragas, insetos vetores de fitopatógenos e pragas de solo. Então, com vocês, o engenheiro agrônomo Dr. Charles. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês. É um prazer recebê-los aqui. Para a gente conversar um pouquinho sobre a cigarrinha do milho, que tem tirado o sono de muito produtor de milho no Brasil, e falar um pouquinho sobre o que a gente tem de recomendações de manejo para que a gente possa conviver com esse problema. Bom, primeiro eu vou mostrar o roteiro da nossa apresentação. Eu conversei com o Adriano e ele pediu para eu enfocar um pouco mais. Geralmente, as minhas palestras eu falo um pouco da doença, depois eu falo um pouco do inseto vetor e, por último, eu falo do manejo. Nessa palestra de hoje é um pouco mais curtinha, a gente vai tentar focar mais sobre a cigarrinha e sobre as estratégias de manejo. Então, vamos fazer uma breve introdução, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o inseto vetor, quem é a cigarrinha, um pouquinho da biologia, do comportamento, plantas abrigo, plantas hospedeiras, sobrevivência na entre-safra. E, por último, a gente vai falar um pouquinho das ferramentas de controle que nós temos disponíveis no momento. Vamos lá. Então, só a título de introdução, a gente chama de as doenças, porque os enfesamentos, como já foi falado, são duas doenças diferentes. Nós temos o enfesamento pálido, que é causado pelo espiroplasma, essas estruturas espiraladas aqui. E nós temos o enfesamento vermelho, que é causado pelo fitoplasma, que são essas estruturas ovaladas. E o que são espiroplasma e fitoplasma? São bactérias sem parede celular, que pertencem à classe Molicutes. Então, os enfesamentos são doenças bacterianas. E o que causam esses patógenos na planta? Uma série de sintomas, né? Então, nós temos aí descolorações foliares, né? Estrias esbranquiçadas que saem da base da folha e percorrem paralelas à nervura. Temos avermelhamento, temos encurtamento dos internóides, as plantas ficam com tamanho reduzido. Temos o acamamento, essas plantas doentes geralmente produzem menos raízes e estão mais suscetíveis ao tombamento. Temos o multiespigamento. Então, isso aí é um quadro geral dos sintomas que a gente pode encontrar quando a gente tem problemas com os enfesamentos. E este quadro de sintomas foliares, essas reduções em tamanho, isso acaba combinando com problemas na produção. Então, lá na produção, o que nós vamos ter? Espigas deformadas, pequenas, com poucos grãos. Às vezes você tem uma espiga que parece que está com um tamanho normal, mas quando você tira a palha, você tem isso aqui, poucos grãos xoxos. Então, em altas incidências e severidades, os enfesamentos podem causar problemas de 70%, 80%, 90% ou até 100% da produção de grãos. Então, só para situar o que seriam os enfesamentos, já foi comentado aqui nas outras palestras. Agora nós vamos partir para a nossa apresentação e vamos falar um pouco sobre o inseto vetor. Bom, no Brasil, os dados científicos mostram que existem pelo menos 44 espécies de cigarrinhas na cultura do milho. Você tem cigarrinha grande, cigarrinha pequena, cigarrinha preta, cigarrinha verde, cigarrinha de todas as cores e de todos os tipos. Mas de todas essas 44 espécies de cigarrinhas que ocorrem na cultura do milho, apenas essa espécie aqui, a cigarrinha do milho, Daubulus maides, que é o nome científico, é capaz de transmitir esses patógenos que causam essas doenças. É um inseto pequeno, 3 a 4 milímetros, tem essas duas manchinhas negras aqui no alto da cabeça. Aqui nós temos a fêmea e embaixo o macho, geralmente a fêmea é maior que o macho.
Esses são os ovos têm o formato de um grão de arroz, eles são translúcidos no início, depois eles ficam mais opacos. E onde são colocados esses ovos? Esses ovos são colocados dentro da folha, principalmente na nervura central. Cerca de 2 a 3 dias depois, há a formação desses pequenos filamentos brancos aqui no exterior das folhas. Desses ovos saem as ninfas. As ninfas são esses organismos aqui parecidos com os adultos, só que não têm asas. Aqui nós temos uma ninfa mais novinha, ali nós temos uma ninfa mais velha. Então, essa é a cigarrinha do milho. Então, no Brasil, o único inseto capaz de transmitir o espiroplasma que causa o enfesamento pálido e o fitoplasma que causa o enfesamento vermelho é essa cigarrinha aqui. Além desses dois patógenos, a cigarrinha ainda transmite um vírus que causa a virose da risca. E mais recentemente, como já foi falado em palestras anteriores, hoje a cigarrinha é suspeita também de transmitir mais um vírus, que é o vírus do mosaico estriado do milho. Então ela transmite 2 bactérias e de brinde ela transmite 2 vírus também. Bom, e de onde vem essa cigarrinha e qual que é a distribuição dela? Essa cigarrinha ela é originária do México. Se nós pensarmos, o México também é o centro de origem do milho, né? Então o milho foi domesticado no México há 8.000, 10.000 anos atrás, e o milho se espalhou pelas Américas. E o que a cigarrinha fez? Ela acompanhou a distribuição do milho, e hoje a cigarrinha está distribuída desde o sul dos Estados Unidos até as regiões temperadas aqui da Argentina. Bom, e quando a cigarrinha chegou no Brasil? Os enfesamentos são conhecidos no Brasil desde a década de 1970. Só que a cigarrinha ela é conhecida no Brasil desde 1938. Esse foi o primeiro relato que nós tivemos da presença de Daubolus maedes no Brasil. De lá para cá, baseado em dados de trabalhos científicos, nós podemos dizer que a cigarrinha está em toda a região Nordeste, em toda a região Sul, em toda a região Centro-Oeste. No Sudeste apenas não foi assinalada ainda no Espírito Santo, e no norte do país, no Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. Esses locais é porque nós não temos relatos científicos, mas se nós formos em qualquer um desses estados do país e tivermos um plantio de milho, nós vamos encontrar a cigarrinha presente. Bom, para que a gente possa combater o inimigo, nós precisamos conhecer um pouco de como ele se comporta, como é a biologia. Então, o período de ovo, a incubação, período embrionário da cigarrinha, é de mais ou menos 10 a 14 dias. O período de ninfa, ela passa por 5 ínstres, temos aí de 12 a 27 dias. Depois o adulto pode viver até 77 dias. As fêmeas, depois que emergem, elas levam aproximadamente 1 semana, 8 dias para começar a colocar os ovos. Então nós temos aí, de ovo adulto, dependendo da temperatura, principalmente, de 22 a 41 dias, ou seja, cerca de 20, 30 dias, nós teríamos uma nova geração de cigarrinha. E o ciclo completo, de aproximadamente, saindo de ovo até os adultos morrerem, nós teríamos ali cerca de 4 meses. Eu falei para vocês que a temperatura é um fator importante, né? Só mencionando que uma fêmea pode colocar até cerca de 600 ovos durante a sua vida. Eu mencionei para vocês que a temperatura é um fator muito importante no ciclo biológico desse inseto. Eu vou mostrar para você um quadro aqui. Esse é um quadro bastante teórico, mas é só para dar uma ideia de como a temperatura influencia não só o inseto, como as doenças. Então, nessa coluna, nós vamos ter a temperatura. Aqui nós vamos ter o número de gerações que a cigarrinha vai dar e o número de descendentes. E nós vamos partir de uma única fêmea. Se a temperatura for 10 graus, nós teremos uma geração da cigarrinha. E uma fêmea dá origem a 135 cigarrinhas. Se a temperatura vai para 16, 3 gerações, uma fêmea dará origem a 620 mil cigarrinhas. Se a temperatura vai para 21 graus, são 4 gerações, uma fêmea dá origem a 42 milhões de cigarrinhas. E se a temperatura subir para 26 graus, com 6 gerações, uma única fêmea, nós teremos 190 bilhões de cigarrinhas. Isso é um dado muito teórico, porque existem fatores de mortalidade na fase de ovo,
a fase de ninfa, né? Nós temos muitos inimigos naturais. Então, mas é só para se ter uma ideia de como a temperatura influencia o ciclo biológico do inseto. Bom, e distribuição na lavoura? Esse é um trabalho recente que mostra. No pivô central, no início, há uma distribuição relativamente aleatória da cigarrinha na área, né? Onde está vermelho tem mais cigarrinha, onde está verde tem menos. À medida que a cultura vai crescendo, há uma tendência que as cigarrinhas se concentrem na borda ou nas bordas da área. Isso é um fato importante porque, se nós no futuro tivermos alguma medida de controle localizado, nós teríamos que pensar nas bordas da área. E para os nossos estudos científicos, quando a gente faz uma parcela grande ou a gente usa uma área grande de milho para fazer avaliação, geralmente a gente vai nas linhas centrais para fazer avaliação, né? E geralmente a maioria das cigarrinhas estão nas bordas. Então isso dá uma ideia de como é a distribuição desse inseto na lavoura. Plantas hospedeiras. Sempre que a gente fala de cigarrinha, vem sempre a pergunta: quais são as plantas hospedeiras desse inseto? E eu posso dizer para vocês que no Brasil, a única planta hospedeira da cigarrinha é o milho. E o que é uma planta hospedeira? É aquela planta onde a cigarrinha se alimenta, se abriga e se reproduz. Então, ela tem que completar o ciclo. Então, no Brasil, a única planta, até onde se sabe, onde a cigarrinha consegue completar o seu ciclo, são as plantas de milho. Mas nós queríamos saber se no campo, se haveriam outras plantas onde essa cigarrinha pudesse se abrigar. Nós realizamos um trabalho na Embrapa Cerrados, fizemos um levantamento nos meses de agosto de 3 anos seguidos, e escolhemos agosto por quê? Agosto é o mês mais seco para a gente lá em Brasília, é um mês onde a gente já está sem milho no campo, pelo menos por uns 2 ou 3 meses. Então, teoricamente, se o milho é a única planta hospedeira da cigarrinha, a gente não deveria encontrar essa cigarrinha no mês de agosto. Então, nós fomos para as áreas da Embrapa Cerrados, com uma rede entomológica, e coletamos em todas as plantas verdes que nós encontramos. Então, no levantamento de agosto de 2017, nós encontramos cigarrinha na aveia, no trigo, em gramíneas, numa outra área de trigo, e fomos repetindo em 2018, e continuamos a encontrar trigo, capim-elefante, cana, triticale, capim-colonião, em todas as gramíneas que nós batíamos a rede no mês de agosto, nós encontrávamos cigarrinha. Repetimos em 2019 e não foi diferente o resultado. Mostrando que, na ausência do milho, a cigarrinha, de fato, ela pode se abrigar por 2, 3 meses em uma outra planta, em outras gramíneas. Então, nós realizamos depois o experimento em que nós avaliamos agora durante todos os meses do ano, durante um ano, para saber o comportamento da cigarrinha durante o ano. Então, sempre que aparecer uma barra amarela, é cigarrinha que foi coletada em milho, sempre que aparecer uma barra azul, é cigarrinha que foi coletada em uma outra planta, em uma outra gramínea. Então, em novembro e dezembro, nós só encontramos cigarrinhas no milho. Janeiro e fevereiro, nós já começamos a encontrar cigarrinhas em outras gramíneas, apesar de ter milho no campo. Depois, em abril, maio e junho, em alguns momentos, a quantidade de cigarrinha nas plantas abrigo era maior do que nas plantas de milho. E a partir de junho, julho, setembro e outubro, a gente só encontrou cigarrinha nessas gramíneas. Mostrando que parece que quando o milho está mais novo, a cigarrinha ela prefere ficar no milho. À medida que o milho vai se tornando mais maduro, mais velho, ela vai abandonando as plantas de milho e vai colonizando essas gramíneas. Bom, então, de fato, além do milho, que é a planta hospedeira, a cigarrinha tem muitas outras plantas que são conhecidas como planta abrigo para ela. Então, como que a cigarrinha sobrevive na entre-safra? Que esse é um ponto interessante. Nós temos 3 situações. Ela pode migrar. Então, a gente sabe que quando o milho fica velho, ela pode pegar correntes de vento e migrar para outras regiões, até outras regiões do país. A gente sabe que ela pode se abrigar nas plantas tiguera de milho, nas plantas voluntárias. E a terceira opção seriam as plantas abrigo, e é assim que a cigarrinha consegue sobreviver na entre-safra. Só esquematicamente. Você planta o milho, a população de cigarrinha chega, cresce. Quando o milho fica senescente, parte da população
pega correntes de vento e migra, e a outra parte desce ou para as tigueras, ou para as gramíneas, ou vai para as gramíneas e depois vai para a tiguera e coloniza as novas semeaduras. Então agora vamos falar um pouco rapidamente sobre como é o modo de transmissão desses fitopatógenos, né, dessas bactérias. É conhecido como persistente propagativo. Persistente porque depois que a cigarrinha está com as bactérias, ela fica a vida inteira. E é propagativo porque a cigarrinha, esses patógenos, eles circulam e se multiplicam. Então aqui a cigarrinha adquire o patógeno, ele passa pelo trato digestivo, cai no interior da cigarrinha e começa a se multiplicar, principalmente aqui na glândula salivar. Depois essa cigarrinha abandona essa planta, vai para uma outra planta e transmite esses patógenos. Esse modo de transmissão, ele tem 4 etapas. A primeira é chamada de período de acesso à aquisição, ou seja, quanto tempo a cigarrinha precisa se alimentar numa planta doente para adquirir o patógeno. Depois nós temos período latente. A cigarrinha adquire o patógeno, mas o patógeno ele não é transmitido automaticamente. Ele primeiro precisa se reproduzir na cigarrinha. Então, durante um tempo, a cigarrinha tem o patógeno, mas ela não consegue transmitir, e é chamado de período latente. Depois nós temos o período de acesso à inoculação, ou seja, ela adquiriu, passou o período latente, quanto tempo ela precisa se alimentar para transmitir o patógeno? E por último, nós temos a retenção no vetor, que é, ela está infectiva, está transmitindo, por quanto tempo ela consegue transmitir? Então vamos ver aqui para o fitoplasma e para o espiroplasma. A aquisição, ela precisa se alimentar cerca de 2 horas numa planta com fitoplasma e 1 hora numa planta com espiroplasma para adquirir o patógeno. Só que depois que ela adquire, ela vai precisar de 22 a 28 dias, ou seja, de 3 a 4 semanas para começar a transmitir o fitoplasma e de 17 a 23, ou seja, cerca de 3 semanas para ela começar a transmitir o espiroplasma. Bom, ela adquiriu, passou o período latente, ela precisa se alimentar apenas 30 minutos para transmitir o fitoplasma e apenas 60 minutos para transmitir o espiroplasma. Isso é muito importante quando a gente pensa em inseticida, né? Para controlar a cigarrinha. Se o inseticida não controla rapidamente, se ele não mata rapidamente a cigarrinha, ela vai conseguir transmitir o patógeno antes de morrer. E qual que é a retenção no vetor? 29 a 48 dias para o fitoplasma, 42 dias para o espiroplasma. Por que os problemas, geralmente os problemas com a cigarrinha são maiores na safrinha? Porque vamos pensar aqui num plantio de verão, vou dar sempre como exemplo a região ali do Planalto Central. Você planta o milho verão, e o que a gente tem antes? Tem os meses de setembro, agosto, junho e julho, que são meses mais frios e que tem pouca planta no campo. Então a cigarrinha chega numa pequena população, começa a se multiplica bastante aqui na safra de verão. Quando a gente planta a safrinha, essas cigarrinhas todas caem aqui na safrinha, gerando esse efeito de concentração, não só da cigarrinha, como dos patógenos. Só para exemplificar, um trabalho realizado na Embrapa Milho e Sorgo, tem 3 datas de plantio, 15 de fevereiro, 24 de fevereiro e 14 de março. Aqui nós vamos ter a incidência de enfesamento e aqui as produtividades. Em 15 de fevereiro, a incidência de enfesamento nesse campo foi de menos de 5%. 15 dias depois já subiu. Um mês depois já foi para quase 45%. E as produtividades caíram de 8 para 5,5, mais ou menos. Então, mostrando que plantios tardios, geralmente nós temos mais problemas com enfesamento. E a prevalência dos enfesamentos nas estações do ano? Nós fizemos um trabalho de 3 anos de coleta, de 15 em 15 dias. E colocamos essas cigarrinhas que nós coletávamos para transmitir os patógenos e ver qual a porcentagem de plantas ficavam doentes. A gente percebeu que no outono foi de 12,7%, no inverno 11,8%, na primavera 11,7% e no verão 16,3%. Então, embora, se a gente pegar os extremos aqui, inverno e verão, há uma diferença de 11 para 16, a gente vê que em todas as estações do ano, as mais frias ou as mais quentes, nós temos problemas, nós temos a capacidade de transmissão dos patógenos pela cigarrinha. Bom, então falamos do inseto vetor, agora vamos falar um pouquinho sobre estratégias de manejo para esse inseto vetor e para essas doenças.
Bom, 3 coisas nós temos que ter em mente quando nós falamos de manejo de cigarrinha e de enfesamento. O primeiro, nenhuma medida que é tomada de forma isolada é eficaz para resolver esse problema. O segundo, não existe nenhuma medida 100% eficiente. E a terceira é que não existem medidas curativas. Ou seja, tudo que a gente for pensar em relação ao manejo de enfesamento e de cigarrinha tem que ser planejado, tem que ser preventivo. Por quê? Depois que as plantas estão infectadas, não tem mais o que a gente fazer. Então, para o manejo dos enfesamentos da cigarrinha, o que nós temos hoje? Nós temos o que nós chamamos de boas práticas agrícolas. É um conjunto de medidas que a gente vai tomar ao longo do ano, tendo milho ou não tendo milho, para que a gente possa conviver com esse problema. E o que visam essas boas práticas? Elas visam reduzir a população do inseto vetor, reduzir o inóculo do enfesamento, mas para isso nós precisamos ter planejamento. Então eu vou mostrar para vocês quais são essas medidas e eu vou dividir em 4 etapas essas medidas. Então a primeira pergunta é, o que nós devemos fazer antes do plantio, ou seja, na entre-safra? Nós precisamos eliminar com antecedência as tigueras, seja na área, nas margens de estrada, lotes vagos e canteiros. Já foi mostrado aqui, plantio de soja, plantas de milho com enfesamento. Se nós fizermos um plantio aqui, essas cigarrinhas vão migrar com os patógenos e nós teremos problemas. Aqui uma área de Brasília, agora em agosto desse ano, tomada de plantas tiguera de milho. Aqui plantas tigueras em outras culturas. E essa foto, que foi até o Fabrício que disponibilizou no site, mostrando plantinhas de milho aqui em Florínia, São Paulo, onde não há nem vaga mais para estacionar nessas plantas aí, né? Então, a gente vê a importância das plantas tiguera no manejo dessas doenças e do inseto. E há 2 ou 3 semanas atrás eu tive numa área em Brasília, com plantas tiguera, e olha só o que eu vi. Então aqui a gente tem uma visão geral da área, a gente se aproxima um pouco mais, não tem muita coisa. Quando nós pegamos plantas individuais, a gente vê quase todas as plantas tomadas por enfesamento. Aqui é um enfesamento pálido, né? Essas manchas cloróticas aqui não dá para discutir, isso aqui é enfesamento pálido. Então isso mostra a importância das plantas tiguera, não só como reservatório do inseto vetor, mas também como reservatório das doenças. Então, passado a entre-safra, passado o controle do milho tiguera, o que nós devemos fazer na semeadura e na fase inicial da cultura? Primeira coisa, não semear o milho próximo de plantios mais velhos, onde nós temos plantas com sintomas dos enfesamentos. As cigarrinhas, elas gostam muito de plantinhas novas. Então, quando você tem um plantio velho com sintoma de enfesamento, as cigarrinhas começam a sair do plantio velho e vêm para o plantio novo, trazendo os patógenos. Essa distância aqui não é muita coisa. Nós desenvolvemos um trabalho onde a gente viu que a cigarrinha migra no mínimo 20 quilômetros, né? Então, ela sairia tranquilamente dessa área aqui para essa. Aqui ela não vai ter nem muito trabalho, né? Se ela der 2 passos, ela já cai nessa área aqui. Então, a gente vê a importância de não plantar um milho novo do lado de um milho mais velho com as doenças. Outro ponto importante, ainda ali na fase inicial, na semeadura, escolher híbridos com maior tolerância e resistência aos enfesamentos. Já foi falado, a gente sabe que no mercado tem material mais resistente, material mais suscetível, mas é importante também passar para o produtor que nós devemos rotacionar e diversificar esses híbridos, porque se todos os produtores, em todas as safras, plantarem só aquele híbrido que tem uma certa resistência, com o tempo os patógenos vão quebrar essa resistência, né? Então, só para exemplificar, esse é um trabalho feito pelos pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo. São 30 híbridos comerciais de milho plantados no Tocantins, lado a lado, sob as mesmas condições. E a gente que vê que, sob as mesmas condições, existem materiais com menos de 10% de enfesamento e existem materiais com mais de 65% de enfesamento. Então, a gente deve escolher os híbridos mais resistentes, mais tolerantes, fazer a diversificação e fazer a rotação desses híbridos. Outra coisa, ainda na semeadura, utilizar sementes certificadas e tratadas profissionalmente com inseticidas, né? O problema dos enfesamentos é a fase inicial. Por quê? Porque são doenças de ciclo longo. Então, quanto mais cedo a planta for infectada, maiores serão os problemas na produção.
Então, nós temos que proteger as plantas na fase inicial. Então, recomenda-se o tratamento de semente. Esse é um trabalho que eu realizei, mostrando que o tratamento de semente com neonicotinoide matava até 70% das cigarrinhas até 30 dias depois. Você fala, então, Charles, então resolveu. Você faz o tratamento de semente, acabou, esquece, vira as costas e vai embora. Não é verdade, porque se vocês lembrarem, a cigarrinha precisa se alimentar 30 minutos, 1 hora para transmitir o patógeno. E à medida que o tempo passa, o residual do tratamento de semente diminui e a cigarrinha vai levar muito tempo para morrer. Ela morre, mas ela vai levar muito tempo, então ela vai transmitir. Então o tratamento de semente é uma ferramenta, mas não é uma solução. Esse é um trabalho que saiu agora em 2022, eu peguei apenas um recorte. Vou mostrar aqui que vou comparar plantas tratadas com neonicotinoides com aquelas sementes que não foram tratadas. E a gente vai ver a redução de perdas. Então, se você pegar o clotianidin e o imida, você vai ver que, comparado com aquelas plantas que não foram tratadas, há uma redução. Bom, então você plantou, as plantas emergiram, o que a gente deve fazer? Monitorar a presença da cigarrinha e realizar as pulverizações entre emergência e V8, que é a fase crítica para os enfesamentos. Então, esse é um trabalho realizado em Santa Catarina, eu acho que a Maria Cristina deve conhecer. Então, aqui eram 110 propriedades e elas foram divididas em produtores que fizeram a primeira aplicação quando as plantas tinham de 1 a 2 folhas. Produtores que fizeram quando as plantas já tinham de 3 a 4 folhas e produtores que só fizeram a primeira pulverização quando as plantas já tinham mais de 5 folhas. Aqui nós temos as produtividades e o que a gente vê? Que quanto mais cedo a gente inicia as pulverizações foliares, a gente tem uma redução, ou seja, você teve um ganho aqui de mais de 26% só pelo fato de ter começado a fazer a pulverização mais cedo. Sempre lembrar, só podemos usar os inseticidas registrados no mapa, rotacionar os modos de ação desse inseticida, justamente para a gente não selecionar. Vamos deixar, eu acho que no finalzinho vamos fazer as perguntas só para a gente terminar aqui. E rotacionar os modos de ação pelo fato para a gente não selecionar aquelas populações resistentes a esses inseticidas. Controle biológico. No mercado nós temos Bovéria e Isária. Alguns trabalhos têm mostrado que a combinação entre biológico e químico tem dado bons resultados. Mas nós, na Embrapa Cerrado, com o Senargem, lá em Brasília, descobrimos no campo mais 2 fungos, um do gênero Baticoa e o Metarrhizo brasiliense. Ocorrendo naturalmente, nós chegamos numa área com 90 dias e praticamente todas as cigarrinhas estavam mortas naturalmente com esse fungo aqui. Então, abrindo a possibilidade de, além de Bovéria e de Isária, nós no futuro podermos usar o Baticoa e o Metarrhizo como uma ferramenta de controle. Sincronização do período de semeadura, né? Quando a gente, sempre que possível, tem uma janela mais estreita de plantio, a gente vai ter plantas mais ou menos na mesma idade e aqui vai acontecer aquele efeito de diluição, ou seja, as cigarrinhas vão se espalhar por todas essas plantas e não ficarão concentradas, né? Então a gente tem um efeito benéfico. Bom, e o que fazer na colheita? Na colheita, usar máquinas bem reguladas, não deixar grãos, espigas, fileiras remanescentes. Por quê? Porque esses grãos que ficam, encontrando a umidade, eles vão dar origem às plantas tiguera. Então, o que nós encontramos lá em Brasília agora em agosto? Espigas inteiras na palha, meias espigas, grãos soltos. Todos esses grãos vão dar origem a plantas tiguera de milho. Transportar o milho colhido em caminhões apropriados e evitar a dispersão de grãos pelas estradas. Essa é uma foto que mostra sementes de milho, sementes de soja, isso é muito comum de nós encontrarmos. E todas essas plantas, essas sementes com a umidade vão dar origem às tigueras. E o que fazer após a colheita? Fazer a rotação de culturas. Evitar, sempre que possível, plantio de milho sobre milho, né? Aquele problema de você ter planta mais velha e planta mais nova. E evitar o plantio de gramíneas na sequência, porque a gente viu que algumas gramíneas servem de abrigo para essa cigarrinha. Meu tempo já estourou,
Então, só com uma mensagem, o manejo dos enfesamentos, ele é baseado em boas práticas agrícolas, e essas práticas, elas só serão eficazes se forem adotadas pela maioria dos produtores de uma região. Então, o manejo dos enfesamentos não é um manejo individual de cada produtor, é o manejo da doença e da cigarrinha por todos os produtores de uma região. Só para finalizar, recentemente nós tivemos uma cooperação técnica entre Embrapa e CropLife e nós vamos desenvolver um projeto de pesquisa que vai envolver a parte de ecologia da cigarrinha, a parte de estudos de métodos de controle, kits para diagnóstico rápido desses patógenos no campo, né? Você fazer um kit ali no momento, já saber se a cigarrinha e se a planta apresentam os patógenos, e também um estudo de monitoramento em nível de Brasil, tanto para o vetor como para as doenças. Peço desculpas que eu passei um pouquinho do tempo, mas espero ter deixado a mensagem para vocês aí. Obrigado. Nossos agradecimentos ao Dr. Charles Martins de Oliveira.